Hello World! Hoje, falando um pouquinho da França, eu quis compartilhar com vocês uma coisa que me aconteceu. Aqui na França, a gente tem o titre de séjour, que é uma carta de residente, ok? Como a green card. Meu inglês é péssimo, tá? A carta verde dos Estados Unidos, né? Para estrangeiros. E o que aconteceu? A minha venceu. Como eu não utilizo muito, né? Como eu não fico tirando ela muito da carteira, eu não vi que ela tinha vencido. Aí eu precisei usar e ela estava vencida. Então, o que aconteceu? Eu tive que renovar minha carteira de identidade, no caso, minha carta de residente francesa, e porque eu sou brasileira, como vocês sabem, né? Eu não sou francesa. Não ainda. Quem sabe um dia. O que aconteceu? Então, eu tive que renovar essa carteira, né, de residente. E, normalmente, você apresenta lá a coisa de residência e tudo, que tem que ter o nome e coisa e tal. E era fácil para quem já estava aqui há um certo tempo. Mas mudou tudo. Como eu expliquei, quando muda presidente, muda um monte de coisa. E o que aconteceu? Eu tive que passar um teste em francês. Não se apavorem, gente. É um teste super simples. Para quem mora muito tempo aqui na França, muito tranquilo. Só que aí não vai ser tranquilo para a próxima vez se eu continuar sendo estrangeira. Porque aí já vai ser um nível 2, né? Só para mostrar que eu sei falar francês, que eu entendo francês. E é normal, né, gente? Eu tô morando na França. Na França se fala francês, não português, né? Então, é óbvio que eu tinha que aprender a falar o francês. França, francês. Brasil, português, né? Quando os estrangeiros vão para o Brasil, a não ser que seja só para férias, né? Aí eles não vão assim fazer um esforço danado para falar muito bem o português, mas se eles vão trabalhar no Brasil ou morar no Brasil, eles têm que fazer o esforço de falar o português. Porque brasileiro, quando vai embora, não quer fazer esse esforço. Aí fica parecendo assim, a Jana tá nervosa, né? Um bocadinho, no sentido que se você vai trabalhar nos Estados Unidos, você faz um esforço danado para falar o inglês. Tá certo que em certas regiões passa até o espanhol, mas, porém, todavia, normalmente você fala o inglês, né? E até você aprende o inglês para falar quando você está viajando para outros países e tudo assim. Só que na França, eles odeiam que falam inglês com eles. Eles odeiam. Vocês não têm noção, sabe, de como eles odeiam. Então, eu achei assim, normal, né? Eu passei esse teste até... Não sei por que eu vou esperar, porque eu já sei o resultado. Eu vou ter que esperar 1 mês e meio. Teve um momento que eu entrei em pânico, assim, para escrever as coisas, porque a gramática francesa não é tão evidente assim. Eu não sei o que é mais complicado, sabe? Porque eu estava tentando aprender também o japonês. Não é muito evidente, né? Mas acho que estudando melhor, se tiver gente, né, que me explica, porque estudar sozinho o japonês não é muito fácil, né? E quando eu estudo com o Hiryu é uma catástrofe, porque para mim a pronunciação é de um jeito e para ele é de outra. Então, paciência. Mas a gente não está falando de japonês nem nada, a gente está falando de França. Então, você passa esse teste, aí tem compreensão oral, compreensão escrita, então você vai escutar, vai ter uma fita lá, um CD, um truque lá, assim, um barulho, né, um barulho, e você vai anotar,
áudio 1, resposta número 3, áudio 5, né? E você anota. E tem um momento de uma pequena redação. Era aí que eu entrei em pânico um pouquinho, porque eu imaginei a história na minha cabeça e na hora que eu fui para passar pro papel, minha conjugação, eu não estava concordando bem, sabe? Os verbos, eu tive que refazer, tá? Só que aí quando ele falou, falta 2 minutos, eu falei, eu entrei em pânico e fiz assim, não importa como, e até na hora de assinar, acho que eu nem sei como que eu assinei, mas pouco importa. Mesmo que se eu tirei 0 nessa aí, a prova inteira, completa, vale 100 pontos. No mínimo, certeza absoluta, eu tive 85. No mínimo, tá? E você precisa ter 50. Que vergonha. Mas que vergonha. O que acontece? Então, se você tem intenção de morar aqui na França, aprenda o francês. Porque quando você for tirar essa carta de residente, eles não vão pedir esse nível básico. O teste era dividido em 2 partes, aliás, em 4 partes. 3 que era numa folha que a gente fez na parte da manhã, e depois a parte oral, né, de conversar e tudo assim, era individual. Então, as 3 primeiras questões não, porque tem bastante questões da mesma coisa. Era para entender, você escuta o som e você responde, tchup, tchup, tchup. Depois tinha você preencher uma ficha, isso é muito interessante. Então, por isso que eu achei assim que foi um nível bem básico, sabe? Se você tem um curso bem básico de francês, você consegue entender. E ainda mais que repete, sabe? O som, eles repetem 2 vezes. Então, dá para você concentrar e ver o que ele está falando e anotar com calma. E mesmo se você erra, você faz um quadradinho do lado e põe a boa resposta. Então, eu achei, tem coisa que é para ligar, sabe? Uma imagem com o que está escrito lá. Por exemplo, aí quando você espirra, aí você põe a mão na frente, ou você pega um lenço, né? Então, tá lá. Tipo, tá a parte escrita e tá o desenho lá, né? Da pessoa espirrando, por exemplo. Então, eu achei, assim, super fácil. Mesmo quem tem dificuldade, eu acho que fazendo, no mínimo, 1 ano de francês. Eu aprendi o francês em 6 meses, para ser sincera. Não é que eu sabia, assim, sabe, ter uma grande conversação. Não, não é isso. Mas dá para entender o básico, assim, dá para entender. Se a pessoa abre a boca, né, para falar, dá para entender. Então era isso. Eu queria estar compartilhando com vocês essa experiência que eu tive. É a primeira vez que eu passo esse teste. Tive sorte, foi o número 1. Eu não sei se... O professor falou que quando a gente estava discutindo na segunda parte, que mostra um monte de coisa, e ele pergunta, tipo, o que você está fazendo aqui, como que você chama, quantos anos você tem, essas coisas assim, para saber se você sabe entender o que ele está falando, né? Manter um diálogo, né? E eu acho, assim, um importante de, tipo, o que caiu para mim, né, quando eu tava fazendo esse teste lá, foi coisa tipo preencher uma ficha, né, você se explicar. Ou quando você tá numa loja, você vai fazer a carta de fidelidade, que eu tenho um monte. Você tem que dar teu nome, né, teu endereço e tudo assim. E foi os tipos de coisa que ele utilizou. É coisa que você usa no cotidiano. Por exemplo, se você tá doente, você vai aonde? No hospital, né? Mas você tem que saber falar hospital. Onde que fica o hospital? Você chama o quê? Uma ambulância, né? Qual que é o número da ambulância? Você conhece o número da ambulância? Se você não conhece, você sabe que número que você pode ligar? Então, eu quis compartilhar essa experiência que eu tive com vocês. Achei longo para ter o resultado. Talvez eu vou ter que passar o nível 2, porque eu vou ter um diploma. Então, não preciso mais passar esse tipo de teste. Mas para a próxima vez, se eu tiver que fazer
para a próxima vez vocês exigem o nível 2, eu não tenho ainda, então eu vou ter que passar. Quando eu fui fazer a minha inscrição, que não é dada, eu achei um pouquinho carinho. Eles perguntaram o que eu ia fazer. Então, o teste que eu passei chama DILF. Eu vou escrever aqui, tá? Então, eles me falaram que, tipo, os outros níveis é para estrangeiros que vão trabalhar como tradutores e coisas assim. Então, por isso que eu achei estranho quando o examinador me falou que talvez a próxima vez eu não tenho que passar este teste, né? Porque eu passei uma vez, pronto, é bom, tá bom, não preciso, não falamos mais disso. Mas que talvez a próxima vez, se eu não tiver nacionalidade francesa, que eu vou ter que passar o nível 2, que normalmente é para tradutores. Então, aí eu não sei, se até lá mudar de presidente, não sei o que vai virar a minha vida, ok? Então, a gente vai ficando por aqui, porque eu falo que nem uma maritaca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo um pouquinho diferente, mostrando a realidade aqui da França. Eles dão um papel, assim, para você, e aí explica, assim, o transporte, né, RER, né, qual é RER, o ônibus, se você vai em carro, aí tem o endereço e tudo, tem um mapa aqui enorme aqui, mostrando, é aqui, ó, né, mostrando aqui a vila, né, onde que mais ou menos se situa, e até a foto da entrada, sabe, porque, e eu achei interessante, eles me entregaram. Eu achei interessante porque eles me entregaram isso assim que eu fiz a inscrição, tá? Pra não enganar e tudo, assim. E a mulher, eu acho que ela foi até gentil, porque ela falou assim, nossa, mas fica super longe da tua casa. Eu falei assim, mas é o mais perto da minha casa. Então ela tentou, sabe, facilitar, tentando ver se tinha um mais perto e tudo, mas não tinha. Eu acordei super cedo para chegar lá super cedo também. E ao contrário de gente, né, que dorme aí, não, dá tempo, dá tempo. E aqui ainda teve um monte de acidente. Então é assim, né? Parece que as tragédias vai e corre atrás da gente. Então por isso que quando vocês vão fazer testes e coisas assim, sempre sai com bastante antecedência. É preferível você esperar 1 hora, né, perto lá do local, né, do que pegar o ônibus no último momento e coisa e tal. No mínimo, você tem que chegar uma meia hora, sabe, com antecedência. Eles estavam pedindo para chegar 15 minutos com antecedência. Eu cheguei mais de 1h30 com antecedência. Porque como eu moro longe, falei assim, aí, se neva, e se tem acidente, e teve acidente, eu não posso chegar atrasada, não tem desculpa, sabe? Tipo, meu dinheiro ia pro lixo se eu não tivesse chegado a tempo. Eles não deixam repassar nem nada, sabe? A não ser que você foi e provar lá, foi você que sofreu o acidente, tipo, você tá no hospital, né? Quebrou a perna, quebrou a cabeça, quebrou tudo. Mas vamos parar de falar de tragédia. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, assine o canal, dê um joinha, un j'aime e a plus!